Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria iniciamos esta novena em preparação à festa de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, que este ano se reveste também de uma alegria especial, porque lembramos que há 50 anos atrás, no dia 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI reconheceu Teresa de Jesus como a primeira mulher doutora da Igreja. E é assim que queremos aprender e seguir os ensinamentos nestes dias de preparação da festa da Santa Madre, com aquela atitude que ela também nos convida sempre nos seus escritos e que é o tema desse primeiro dia da novena, isto é, a determinada determinação. Queremos então compreender por que a Santa nos recomenda a ter essa atitude de perseverança, de ter determinação no caminho da oração, ou, como ela mesma diz, no caminho de ser servos do amor, porque determinar-se a empreender um caminho de amizade com Jesus significa sempre querer crescer numa atitude de serviço, de amor para com Deus, mas também de amor para com os irmãos e as irmãs, seja na comunidade, seja na família, seja em outros ambientes da igreja ou mesmo do trabalho. Recentemente, o Papa Francisco escreveu aquela sua exortação apostólica sobre a alegria de novamente empreender o chamado a perseguir nesse caminho de santidade, porque Deus quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial, indecisa. E ser santos, diz ele, essa chamada santidade, significa caminhar na presença de Deus e buscar ser perfeito, assim como Deus havia proposto a Abraão. Nesse sentido, então, os santos, e em particular Santa Teresa, nos encorajam a caminhar sempre neste caminho, nesta meta da santidade. E nos recordava o Papa, no número 3 da sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a correr com perseverança na prova que nos é proposta. Percorrer um caminho de santidade significa sempre preparar-se para enfrentar muitas provas, sobretudo aquela de não desanimar e de não deixar as coisas pela metade, mas ser perseverante no caminho, na prática do bem. E assim, citando a carta aos Hebreus, o capítulo 12, que nos diz lá o autor: correr com perseverança nesta prova que nos é proposta, circundados de uma nuvem de testemunha que são os santos, e eles nos estimulam assim a continuar a corrida para a meta que exige a fidelidade a Jesus, a fidelidade ao Evangelho. E, claro, então, quando rezamos aos santos, eles que já chegaram à presença de Deus e mantêm conosco laços de amor e de comunhão, nos protegem, nos amparam, nos guiam e nos ajudam a perseverar, nós que ainda caminhamos por esses vales tenebrosos, por tantas provações que atravessamos na nossa vida. E nos convidam então a permanecer firmes no Senhor. Ele é a rocha sobre a qual a nossa vida está fundada. Por isso, já o Catecismo da Igreja Católica nos exortava a manter o combate da oração, que exige perseverança e determinação. A oração é um dom de graça, mas exige também uma resposta decisiva da nossa parte. Pressupõe um esforço, um combate,
um combate contra o tentador, né, que nos faz desanimar, um combate que muitas vezes também se coloca diante de nós, né, daquele nosso, às vezes tenho vontade de rezar, mas aí a concentração me distraio muito, e aí o que fazer? Tenho tanta coisa para fazer, não tenho tempo de rezar. E tantas outras coisas que querem nos tirar desse pouco tempo, né, que é importante para a gente se dedicar à oração, para dizer que Deus é o mais importante na nossa vida e que exige, então, essa determinação. Não, eu reservei esse espaço para Deus, quero ser fiel a Ele e quero agora então, dedicar esses poucos momentos a Ele. Também devemos combater, porque muitas vezes desanimamos, né? Não sinto nada, parece que Deus está distante, parece que Deus não me escuta, eu rezo, tenho mais tentações ainda, como se diz, né? Uma série de pensamentos que vêm e que nos colocam um pouco desanimados. Por isso, mesmo diante dos nossos fracassos na oração, a Santa nos convida a ter uma atitude de determinada determinação. É importante que a gente combata com aquelas armas que a Santa mesma nos ensina nos seus escritos, com humildade, com confiança, com perseverança em Deus, com perseverança para chegar na meta que é a comunhão com Deus, este estabelecer uma amizade com Ele em todos os momentos da nossa vida, porque Deus, Jesus, nunca se distancia de nós, mesmo que não sintamos, mesmo que não percebamos a Sua presença sensível em nós, sabemos que Ele jamais nos deixa sozinho, jamais nos abandona. Por isso, Santa Teresa, convidando-nos a ter uma determinada determinação, nos convida a viver aquela que é a mensagem perene da sua doutrina, que, como recordava Paulo VI na homilia da missa, quando foi declarada, reconhecida Santa Teresa de Jesus no dia 27 de setembro de 1970, ele dizia assim na homilia: chega até nós a mensagem da oração, canto e música do Espírito embebido da graça e aberto à conversação da fé, da esperança e da caridade. A mensagem sublime e simples de oração da sábia Santa Teresa, que nos exorta a compreendermos o grande bem que Deus faz a uma alma quando a prepara para praticar com ardor a oração. Porque a oração, segundo o meu parecer, e ele cita Santa Teresa, o Livro da Vida, capítulo 8, segundo o meu parecer, é simplesmente um modo amável, amistoso de tratar com Deus, que muitas vezes empregamos ao falar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Então a oração é isto, né? Esse entreter-se com Deus, muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. E sabemos que nesse processo, nessa busca de oração, a perseverança exige conversão a Deus. É uma busca de entregar-se totalmente a Ele. Por isso, a grande bondade de Deus, como diz Santa Teresa, ela também teve que lutar para permanecer firme na oração, num caminho de volta do nosso coração, de conversão total a Deus, que exige perseverança. E nesse caminho, a oração, diz ela, é a nave
o navio, né, que leva ao porto de salvação. É um caminho que nos leva a perseverar e a evitar aquelas ocasiões que podem ofender a Deus para não cometer pecados. Mas, mesmo que se caia em pecados, é importante que se reze com humildade e que peça a Ele, a Deus, a força para seguir perseverantemente no caminho da oração. Por isso, a determinação teresiana é uma decisão dinâmica, né, generosa, que sem vacilar, que quer colocar-se numa atitude de confiança, de doação de si, com uma grande determinação de não voltar atrás, mas de seguir adiante no caminho da oração. E como diz Teresa, de preferir perder a vida, o descanso e tudo mais que se oferece, mas não deixar para trás o caminho de seguimento a Jesus. Por isso é um caminho que nos chama a viver e a demonstrar cada vez mais o amor a Deus. E é claro, a determinação que quer Santa Teresa é uma determinação que nos faz crescer nesse amor, né? Por isso, na oração, ela nos diz que aquilo que mais nos despertar a amar, isso nós devemos fazer. Porque, diz ela, o amor não está no maior gosto, mas na maior determinação de desejar contentar a Deus em procurar, na medida do possível, não ofendê-lo. E é um tema tão importante este, o da determinação, que no Caminho de Perfeição, um escrito que ela fez, né, para as monjas e que nos traz a sua pedagogia sobre a oração, no capítulo 23 do Caminho de Perfeição, no título ela coloca assim: trata de quão importante é para quem começou o caminho da oração não voltar atrás, tornando a falar da grande relevância de se seguir por ele com determinação. E no capítulo 21 ela já havia dito, né? Os que desejam seguir pelo caminho da oração e não parar até o fim, que é chegar a beber desta água de vida, comunhão com Deus, como devem começar? Responde ela: digo que muito importa, sobretudo, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho ou não se suportem os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Quer dizer, é uma atitude bem decidida, né? É determinada determinação. A santa, no original espanhol, coloca a palavra duas vezes, né? É assim, marcando com profundidade, com decisão, que quer que se tenha uma alma determinada. Porque, diz ela, Deus não se nega a quem persevera e vai habilitando pouco a pouco o nosso ânimo para alcançar a vitória. Digo ânimo porque são muitas as coisas que o demônio põe diante de quem começa, para impedi-lo de começar de fato esse caminho. E diz ela, não é pouco o ânimo necessário para não voltar atrás, além do constante favor de Deus. E é claro, diz ela, é importante caminhar com determinação e não se consolando ou desconsolando por faltarem os gostos, não sentir a Deus ou menos na oração. O importante é seguir adiante, né? Por mais que se tropece, confiante no caminho. Por isso, diz ela,
no mesmo caminho de perfeição, no capítulo 20, parágrafo 2, Teresa nos estimula: segui o meu conselho e não fiqueis no caminho, mas pelejai como fortes, lutai como fortes, até morrer na batalha, seguindo sempre com a determinação de antes morrer do que deixar de chegar ao fim do caminho. Então, é claro, a santa, no seu ânimo guerreiro, ela quer que a gente siga adiante no caminho de oração, apesar das distrações, apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes não ter o tempo que se gostaria de ter para dedicar-se à oração, mas mesmo assim, diz ela, quando se ama em todos os lugares. E por isso a oração entendida como o amor nos convida a viver uma comunhão com o Senhor em todas as circunstâncias da vida. E é claro, reservar aqueles momentos de oração pessoal, silenciosa, além daqueles momentos que a gente é chamado já como bons cristãos a viver na vida de oração, que seja a vida sacramental, as confissões periódicas e para quem, digamos, pode participar da missa todos os dias, da Eucaristia, tranquilo, viver a Eucaristia com essa atitude, né, com esse momento de encontro sacramental com o Senhor, ou mesmo para quem participa da missa aos domingos ou das celebrações, também fazê-lo como um encontro interior com o Senhor e o encontro também fraterno com os demais membros da comunidade cristã onde vive, né? Por isso, é importante não desanimar nesse caminho, né? E diz ela que essa determinação é fundamental, porque quem se dispõe a ajudar a Cristo a carregar a cruz devem servir com constância, com perseverança a Ele. E diz ela também que quem vir em si essa determinação, este querer caminhar com Cristo em todos os momentos da vida, não deve temer, mas sabendo que estas almas desejam sempre pensar nele e amá-lo, o que ele quer, o que Deus quer, diz Teresa, é essa determinação, não servindo outra aflição senão para inquietar a alma. Isto é, não se importando se muitas vezes não se sente a Deus, ou é difícil caminhar, ou é difícil manter-se numa atitude perseverante de comunhão com Deus. E diz ela, são determinações no começo excelentes. E nesse primeiro grau de oração, que é a meditação, a oração vocal, né? Uma oração mais interiorizada, é preciso caminhar com lentidão e prudência. Lentidão, que não significa ficar deixando para amanhã as coisas, mas com aquele cuidado, diz ela, para ver onde se coloca o pé, porque muitas vezes colocamos o pé num buraco e caímos, isto é, pecamos, né? Ofendemos a Deus. E a prudência que nos faz sempre também guiar nesse caminho. Em tudo, diz ela, é preciso ter a humildade diante dos olhos para perceber que esta força, esta graça de perseverar não vem de nós, mas vem de Deus. Por isso é necessário ter aí aquela atitude de humildade e de pedir a Deus que nos mantenha firmes no caminho espiritual. Depois, no caminho da santidade, que a oração nos mantém numa atitude determinada, numa atitude perseverante, é fundamental ter sempre a determinação. A mesma Santa Madre nos diz, não penseis que o Senhor olhe para nossas obras, Ele examina a determinação de nossa vontade.
Porque muitas vezes, sim, começamos a rezar, nos determinamos, agora é sempre, quero cada dia dedicar 15 minutos, 10, meia hora na minha oração ao Senhor. Porém, às vezes acontece algum imprevisto, outro dia não dá, tem visita, tem uma coisa, tem outra, outro dia trabalhei demais, estou cansado, e aí, digamos, não pude manter esse meu tempo de oração pessoal com o Senhor. Claro, não tudo está perdido. O importante é que nossa vontade esteja firme no Senhor. Então, o que Deus olha é a determinação da nossa vontade. Crede-me, diz ela, o mais seguro é não desejar senão o que Deus deseja, pois Ele nos conhece, nos ama mais do que nós mesmos, e não poderemos errar se com determinação de vontade agirmos sempre assim. Mesmo que não dê para rezar um dia ou dois, recomecemos no dia seguinte, quando é possível, mas mantenhamos sempre essa determinação da vontade. E é claro, a vontade é o que nos leva a amar a Deus. E para amar a Deus, para adquirir o amor de Deus, diz a Santa, é necessário que nos determinemos a trabalhar, a sofrer e a abraçar a cruz quando ela aparecer na vida, por amor de Jesus Cristo. Determinar-se a fazer tudo e em tudo a vontade do esposo de todas as maneiras que se aprouver. Muitas vezes é um sofrimento, é uma cruz de uma doença, de uma dificuldade econômica, de uma dificuldade de relacionamento em casa, no trabalho ou na comunidade. Tudo isso é cruz. Mas diante da cruz, somos chamados a viver aquilo que São João da Cruz também ensinava, né? Aonde não existe o amor, coloque amor, viva com amor, e aí terás amor, né? Daí que é importante, né, nesse caminho de determinação teresiana, caminhar, seguir os passos de Jesus. Porque Deus, como diz a Santa Madre, olha, não avalia a nossa, digamos, fidelidade a esses tempos, né? Como se eu fosse fiel, não falhasse nada, nenhum momento, nenhum dia da minha oração, etc. Né? Mas o que Deus considera e olha é o crescimento e o aproveitamento no amor daquele que quer viver a amizade com Ele, né? Então, essa determinação é para seguir o caminho da oração, o caminho de amizade, o caminho de seguimento a Jesus, é fundamental que nós tenhamos esse grande desejo, que iniciemos e que continuemos. Talvez seja essa novena uma oportunidade para reavivar, para retomar um caminho de oração. E por isso é importante que esse caminho seja vivido e que seja um momento para, com Santa Teresa, caminhar com uma muita decidida, determinada determinação. E aqui, é claro, a Santa Madre nos ajuda a determinar-nos a abraçar sempre o bom Jesus, como ela diz, no seguimento e no seu estilo de vida, porque ele ajuda muito a quem se determina por ele. E é claro, determinar-se por ele significa querer viver o amor a ele, o amor aos irmãos, significa também viver aquela atitude de perdão para com os outros e de entregar-se totalmente, confiantemente nas mãos dele. Peçamos então que a Santa Madre Teresa interceda por cada um de nós, pelos nossos caros, pelas nossas comunidades e famílias, para que assim cada um de nós
com determinada determinação, possa percorrer esse caminho de oração, esse caminho de querer ser servos do amor, como a Santa mesma nos ensina. E fazendo assim, também nós vamos estar estimulando com a nossa perseverança, com a nossa determinação, aqueles demais membros da nossa família que às vezes também nos desanimam, né? Que adianta rezar? Que adianta? Adianta sim. Adianta porque a oração é a força que nos leva a caminhar e a seguir com Cristo. Concluamos então este nosso primeiro dia da novena da Santa Madre, rezando juntos a oração que é a oração a Santa Teresa. Oremos. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa, nossa mãe, para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e caminhar com perseverança no caminho da verdadeira santidade, no caminho de ser servos do amor, como nos ensina a Santa Madre Teresa. Vô-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Madre Teresa, rogai por nós. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom prosseguimento de novena, um abraço a todos e até amanhã. Sou vossa, sou